Vai me dizer que tu achou que eu não ia ler a Bíblia aqui para ti hoje. Tô te esperando. Você leu a Bíblia? Você sabe o que está falando lá no versículo 12 do Atos 1, que a gente está continuando? Atos 1, versículo 12. O novo apóstolo, depois que Judas traiu, foi embora e se matou. Então é fácil de decorar, porque é Atos 1, 12, vai escolher o 12. Grave isso aí. Então os apóstolos desceram o Monte das Oliveiras e voltaram para Jerusalém. O monte fica mais ou menos a 1 quilômetro da cidade. Quando chegaram à cidade, eles foram até a sala onde estavam hospedados, a qual ficava no andar de cima da casa. Os apóstolos eram estes: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago. Eles sempre se reuniam todos juntos para orar com as mulheres, a mãe de Jesus e os irmãos dele. Num desses dias de reunião, estavam presentes mais ou menos 120 seguidores de Jesus. Nessa reunião, Pedro se levantou e disse... Então vamos ver o que fim que deu a história de Judas. No 16, meus irmãos, tinha de acontecer aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, disse nas Escrituras Sagradas a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era do nosso grupo e foi escolhido para tomar parte do nosso trabalho. Com o dinheiro que tinha recebido pelo seu crime, Judas comprou um terreno. Nesse terreno, ele caiu e se arrebentou, e os seus intestinos se esparramaram. Todos os moradores de Jerusalém ficaram sabendo disso. Por isso, deram àquele terreno o nome de Aceldama. Na língua deles quer dizer campo de sangue. E Pedro continuou: isto é o que está escrito no livro de Salmos, dos Salmos, que a casa dele fique abandonada e que ninguém mais more nela. E também diz que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. Então, o Pedro, ele sabia de tudo do Antigo Testamento, todos eles, né? Isso eu acho lindo. No 21, portanto, precisamos escolher outro homem para pertencer ao nosso grupo e ser testemunha junto conosco da ressurreição do Senhor Jesus. Deve ser um daqueles que nos acompanharam durante o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, desde que foi batizado por João até o dia em que foi levado para o céu. 23. E foram apresentados 2 homens, José, chamado Barsabás, que tinha um apelido de Justo, e Matias. Em seguida, oraram, dizendo: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra agora qual dos 2 escolheste para trabalhar conosco como apóstolo, pois Judas abandonou este trabalho e foi para o lugar que ele merecia. Depois fizeram um sorteio para escolher um dos 2. O nome sorteado foi o de Matias, que se juntou ao grupo dos 11 apóstolos. Então essa foi a história de Judas e a escolha do novo apóstolo que ia seguir eles. Na verdade, ele já era um seguidor, e o Espírito Santo que conduziu esse sorteio. Amigos, boa noite! Antes tarde do que nunca? Então, bora para o capítulo 2. Já entendemos que teve uma votação guiada pelo Espírito Santo, porque quem segue Jesus, todas as decisões da sua vida devem ser guiadas pelo Espírito Santo, porque afinal você entregou a tua vida para Jesus e ele é o seu Senhor e Salvador, é o seu mestre, e ele falou que o Espírito Santo é nosso consolador. Então o Espírito Santo é o condutor disso tudo. Então vamos lá para o 2. A vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se... Gente, eu amo essa parte, vamos continuar. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava. Vamos para o próximo.
antes de continuar. Gente, por isso que tem tanto louvor, fala, me batiza com fogo, vem queimar, deixa queimar, é por isso, por causa do fogo do Espírito Santo. Gente, pensa numa situação inusitada, várias línguas, todo mundo entendendo a partir desse vento impetuoso e desse fogo em cima de cada um de que estava ali esperando o Espírito Santo chegar, e ele chegou. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia? Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Continuando no finalzinho. Todos estavam admirados, sem saber o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas outros zombavam, dizendo: este pessoal está bêbado. Como sempre, vai ter a turma que acredita e vai ter a turma que não acredita. E até hoje é assim. Quem tem o Espírito Santo fica louco por Jesus. Ele recebe o Espírito Santo e o Espírito Santo ministra na vida da pessoa. Quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ele falou: eu vou deixar para vocês o Consolador, que é o Espírito Santo. Então, quando você aceita Jesus, por que que... Aqui eu postei agora um batismo ali, né? Quem convenceu a pessoa a se batizar não foi ninguém, não foi, foi a palavra liberada através da vida de uma pessoa, ou a pessoa lendo a Bíblia. Porque o poder que manifesta a presença de Deus é a palavra dele através do Espírito Santo. Bom, resumo. Chegamos no ponto que o Espírito Santo veio fazer parte e encheu a vida deles. Eles tiveram, foi a primeira vez que eles foram cheios do Espírito Santo. Hoje, ai Amanda, como que é hoje para ser cheio do Espírito Santo? É simples. Você reconhece a sua pequenez diante de um Deus poderoso, que é 3 em 1. Ele é Espírito Santo, ele é Jesus e ele é Deus. E ele tem o plano dele de salvação, que é o Evangelho, é Jesus, é a porta estreita. Então você se rende a Jesus, você fala realmente, deixa o orgulhinho lá no bolso, fala, de preferência, tira do bolso e joga fora, e fala: eu sou fraco. Sem Deus, eu sou fraco. Sem Jesus, eu sou fraco. Ele foi o único que morreu por você. Então, ele é o único que pagou a tua vida, o teu acesso a Deus pelo sangue dele. Você estava julgado, ele te salvou. Estava gravando e tive que abrir a porta para uma pessoa, então essa pessoa vai ficar aqui. Tigrão, fala para eles. O único jeito de você provar esse poder do Espírito Santo é o quê? É aceitando Jesus. Ó, até ele tá olhando para cima, pelo amor de Deus. A tua vida nunca mais será a mesma. Faz o teste. E assim, ó, entregar a tua vida para Jesus é um ato racional, tá? É na razão. Você decide. E você professa a sua fé de boca. A Bíblia fala que se confessares que Jesus é seu Senhor e Salvador e for batizado, você será salvo. O batismo quer dizer o quê? A tua aliança. Você vai fazer uma sociedade, você vai no cartório e assina lá o contrato. Você vai casar com alguém, você faz uma cerimônia em troca de aliança. No reino de Deus, a tua aliança com Jesus é o batismo. E ele batizou para te mostrar. João Batista batizava todo mundo. Significa arrependimento. Significa arrependimento. E significa que você desistiu do velho homem. Morre o velho homem e nasce o novo homem espiritual, que a Bíblia fala que você nasce de novo, é o novo nascimento, é o nascimento. Olha os gatos brigando aqui atrás, misericórdia, Jesus Cristo. Tu vê que o assunto é tão sério que até o inimigo usa até os gatos para brigar, para te distrair. Mas é sério, decida por Jesus. Peça, aí sim, pede para o Espírito Santo te mostrar a verdade. Ouve a palavra, vai ler os versículos, te vira, vai um pouquinho agir em busca do teu crescimento espiritual. Isso é um ato de fé.
Você acredita que tem um Deus, que Jesus Cristo deixou o Espírito Santo? Ele pode falar com você? Busca ele. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o, busque-o, chame-o enquanto está perto, porque quando Jesus voltar, a casa vai cair, não tem mais chance para você se arrepender e falar: eu queria, era verdade. Tá, e se não for? E se for? Você vai ficar para fora. Beijo.